Muitos de nós utilizamos o termo quântico sem necessariamente saber o que significa. O termo quântico, ele foi emprestado, ele vem da mecânica quântica, que diz que tudo segue um caminho normal e a partir de um momento todas as coisas se transformam em quântica, ou seja, ela é muito mais do que a soma de 2 mais 2, que é 4. Então, em termo quântico, 2 mais 2 poderia 22, 2022, 22.222 e etc. Talvez essa outra expressão que muitas pessoas utilizam com respeito à massa crítica, estamos esperando que o planeta alcance uma massa crítica, ela tenha que ver um pouco com o aspecto quântico. Agora, tem uma outra coisa que é muito interessante. Tem muitas pessoas esperando que o planeta alcance uma consciência crítica, mas não fazem absolutamente nada. Ou seja, essas pessoas estão esperando que outras pessoas façam o seu trabalho de tal forma que o planeta ele alcance uma massa crítica de transformação. Mas as coisas não funcionam assim. É você, é eu. Somos nós que temos que fazer essa transformação interior para que o planeta alcance uma massa crítica de transformações necessárias para passar a uma seguinte fase. Mas, aproveitando o termo quântico, vamos falar um pouco de cura quântica. Todos nós queremos ser curados das nossas doenças, especialmente as pessoas que carregam a doença por longa data, por muitos anos. Ela gostaria de uma cura mágica, ou seja, uma cura quântica. Existe? Existe. Mas o que você tem que fazer para ter acesso a uma cura quântica? É muito interessante ver como nós nos aproximamos de todas as possibilidades. Eu quero trazer um exemplo que ele pode ser útil para uma maior compreensão. Imagine que você agora vai entrar numa escola, ou os seus filhos vão entrar numa escola que não importa o resultado final do exame, não importa se ele tirou 1, 2, 3, ele vai passar, não tem problema. Você confiaria nessa escola? Você confiaria nos critérios dessa escola? Porque ela não está preocupada se o indivíduo aprendeu a lição ou não. Essa escola está preocupada com que o indivíduo aprove. Então, se você respondeu que sim, é interessante você revisar os seus conceitos de aprendizado. Mas digamos que você não está de acordo, que você acha que os exames, as provas numa escola, elas têm o objetivo de ajudar o indivíduo a aprender. É como uma revisão. Vamos ver se você realmente aprendeu a lição. E se você aprendeu a lição, significa que você vai passar nesse teste, você vai passar nessa prova e isso está perfeito. Com relação à doença, é a mesma coisa. A doença é uma prova, a doença é um exame. A doença é uma lição da qual eu preciso aprender alguma coisa. Então, quando nós falamos de cura quântica, nós não estamos falando de, ok, vamos colocar esse indivíduo numa maquininha e essa maquininha vai acabar com toda a doença do indivíduo. Ela não seria efetiva. Por quê? Porque os médicos podem curar uma doença, os médicos eles podem extirpar um câncer, por exemplo, mas eles não podem extirpar a capacidade do indivíduo de gerar células cancerosas. Entendeu agora o nosso problema? É um problema quântico também. Então, quando nós falamos de cura quântica, todos nós merecemos, podemos e devemos acelerar o nosso processo de cura. E esse processo de cura, ele vai acontecer da seguinte forma. Primeiro você tem que revisar no seu interior o que está doente no seu interior. Não é o seu corpo que está doente. O seu corpo é o reflexo de alguma doença no seu interior. Uma doença no seu corpo astral, ou no perispírito, no que você queira chamar, corpo emocional. Ou seja, as suas emoções adoeceram. E não tenha vergonha disso. Todos nós estamos doentes de alguma forma. E quando você começa a olhar para esse aspecto da doença, não como doença, senão como mestre, e você se pergunta, qual é a lição que eu devo aprender aqui?
o que eu devo aprender com essa doença. Essa doença é o meu maestro. E vocês vão ver que o que a doença quer ensinar é algum nível de transformação no nosso interior, ou na forma com que nós nos relacionamos com os outros ou com uma só pessoa. Com uma só pessoa. Às vezes temos que curar o relacionamento com o pai, com a mãe, com um companheiro ou companheira. Então olhe para a sua doença como um mestre e tente aprender a lição. E daí vai acontecer alguma coisa mágica. Aí é onde vem a cura quântica. Com isso eu não estou dizendo que você abandone os médicos. Não, eu não posso fazer isso, eu não devo fazer isso, eu não vou fazer isso. Eu não estou fazendo isso. Mas junto com o trabalho do médico, que ele só vê a parte somática, ele só vê o corpo, olhe para as suas emoções, olhe com amor, olhe com compaixão, olhe com o desejo de aprender. E pergunte-se, o que eu devo aprender com essa doença que me acompanha por muito tempo? E para ser um pouco mais abrangente, os nossos problemas financeiros também são uma doença. É uma doença da qual nós temos que curar. A nossa falta de prosperidade, ela é fruto de uma mente escassa, a mentalidade de escassez. E nós precisamos curar isso em nós. Nós precisamos curar isso no mundo, mas isso começa no nosso interior. Então, cura quântica, seja do que quer que você deseja curar, ela começa num olhar para o seu interior. Há um olhar sem culpa, há um olhar sem vergonha, um olhar com compaixão. E coisas mágicas podem acontecer nas nossas vidas se nós nos permitimos essa cura quântica. Nós nos permitimos esse olhar mais generoso, mais amoroso com relação à nossa história. Então, esse era o recado de hoje.